Olá, meu nome é Jéssica, sou aluna de odontologia do FSM e sou certificada em suporte básico de vida pelo IBRAP, Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, e fui instrutora de ressuscitação cardiopulmonar em Stony Brook University, Nova York. Nesta videoaula, vamos abordar assuntos relacionados a emergências médicas em odontologia. Esta série de vídeos será dividida em 3 módulos. No módulo 1, abordaremos aspectos gerais, como, por exemplo, questões éticas e legais. No módulo 2, falaremos sobre as situações emergenciais com maior risco de vida para o paciente e que podem ocorrer durante a consulta odontológica. E no terceiro módulo, aprenderemos sobre as emergências que acontecem com mais frequência no nosso ambiente de trabalho. Então, vamos dar início ao primeiro módulo. Vamos falar sobre alguns aspectos éticos e legais relacionados à obrigação do cirurgião dentista em uma situação de emergência em um atendimento. Você sabia que o cirurgião dentista tem a responsabilidade e a obrigação de fazer um procedimento de salvamento? E não somente isso, como também o amparo legal para administrar medicação intravenosa e intramuscular quando necessário. Existe a Lei 5081, que regulamenta a nossa profissão no Brasil e que diz o seguinte: compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. Além disso, a medicina legal considera como negligente o dentista que, pela passividade e falta de observância aos deveres que as circunstâncias exigem, decide não realizar o procedimento necessário. Ou seja, quando o profissional deixa de prestar socorro ao paciente que está passando por uma situação de emergência. Imprudente o cirurgião dentista que realiza algum procedimento que não cabe ao seu dever como profissional. Por exemplo, quando ele extrapola seus limites, como realizar uma traqueostomia diante de uma situação emergencial. Também, o dentista pode ser incriminado por imperícia quando ele deixa de fazer algum procedimento por falta de conhecimento ou habilidade em um caso no qual não poderia ter falhado na execução. Por exemplo, se durante o procedimento o paciente se sentir mal e o dentista não souber o que fazer. E por fim, o dentista pode ser incriminado por omissão de socorro, se estiver em uma emergência em seu ambiente de trabalho e não tomar nenhuma iniciativa para prestar assistência. Por exemplo, se o dentista decide liberar o paciente com complicações e não faz nada para socorrê-lo. Por todos esses motivos, notamos que o conhecimento sobre emergências médicas é de extrema importância para a preservação da vida do paciente e também para evitar problemas de origem legal que podem surgir pela falta de assistência ao paciente. Suporte básico de vida são manobras de salvamento que são realizadas antes da chegada de socorro especializado. O objetivo dessas manobras é manter a via aérea aberta da vítima para que o sangue oxigenado possa chegar aos pulmões, coração e cérebro. Isso pode acarretar no salvamento da vida do paciente. Mas então, por que é tão importante o conhecimento sobre o suporte básico de vida? As principais causas de óbito no adulto são doenças cardiovasculares, como um AVC e infarto agudo do miocárdio. Essas doenças podem evoluir para uma parada cardiorrespiratória, dependendo de sua gravidade. Nestes casos, o diagnóstico precoce realizado pela primeira testemunha da ocorrência e também os procedimentos de suporte básico de vida são cruciais para o aumento da taxa de sobrevida da vítima. Quando manobras de suporte básico de vida não são realizadas antes da chegada do resgate especializado, a taxa de sobrevida da vítima diminui 10% por minuto, ou seja, em 10 minutos ocorre o óbito da vítima. E apenas 4 minutos já pode haver a morte celular de órgãos nobres, que são o coração, cérebro e pulmões. Nós podemos observar outro elemento importantíssimo.
a cadeia da sobrevivência. Ela é formada por elos interligados que aumentam a taxa de sobrevida da vítima quando respeitada. Em primeiro lugar, reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. Depois, ressuscitação cardiopulmonar imediata e de alta qualidade. Em terceiro lugar, rápida desfibrilação com o uso do desfibrilador externo automático, o DEA. Em quarto lugar, serviço médico de emergência. E por último, suporte avançado de vida, que são os cuidados hospitalares. Observe que 60% da cadeia de sobrevivência é composta pelo suporte básico de vida, que será realizado por você, profissional, primeira testemunha do ocorrido. Ou seja, não existe suporte avançado de vida efetivo se não houver um suporte básico de vida eficaz. Você já imaginou que essas situações podem acontecer não só com o paciente, mas também com o acompanhante dele, o auxiliar do consultório e até você mesmo? E essas situações podem acontecer não só na cadeira do dentista, mas também na sala de espera, por exemplo. Nesses casos, o dentista é responsável pela assistência. Situações de eminente risco de vida podem ocorrer e ocorrem na prática da odontologia, mesmo que seja uma frequência menor. Com o passar dos anos, há uma tendência no aumento de ocorrências em odontologia por 3 motivos. Primeiro, aumento no número de pacientes idosos por causa do aumento da expectativa de vida. Estes pacientes possuem uma menor eficiência fisiológica, menor tolerância ao estresse e maiores incidências de doenças sistêmicas, fazendo com que eles sejam candidatos mais propícios ao desenvolvimento de uma complicação durante uma situação de estresse, como o atendimento odontológico, por exemplo. Em segundo lugar, avanços atuais na medicina possibilitam uma maior qualidade e expectativa de vida para pacientes com complicações sistêmicas. Então, eles ficam muito mais ativos e cada vez mais presentes em nosso ambiente de trabalho. Ou seja, além destes pacientes possuírem maiores chances de desenvolver complicações durante o atendimento, eles estarão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Por isso, o dentista precisa saber como conduzir procedimentos de emergência em pacientes com enfermidades crônicas controladas. E por último, o aumento na administração de fármacos faz com que emergências relacionadas à associação de medicamentos utilizadas pelo paciente e pelo dentista ocorram com maior frequência. Então, é importante que o dentista e membros de equipe sejam preparados para procedimentos básicos de emergência e que fármacos e aparelhos estejam disponíveis para a realização desses procedimentos. Então, já que sabemos que o suporte básico de vida é tão importante para a nossa sociedade e para a nossa profissão, como ele é realizado, basta você fazer os seguintes passos. Primeiramente, devemos realizar a avaliação inicial para verificar se a cena está segura para o profissional intervir. Sabe os materiais pérfuro-cortantes contaminados na mesa de procedimento do dentista? É importante afastar todos eles. Depois, faça a avaliação do paciente. Verifique a sua responsividade, tocando firmemente nos ombros dele e fale com ele com um comando de voz firme e claro. Ao perceber que ele não responde, chame por ajuda imediatamente, pedindo para alguém ligar para 192 ou 193. Depois, avalie a respiração, aproximando a sua cabeça próxima ao nariz do paciente e olhe para o tórax para visualizar se está tendo expansão torácica. Ao mesmo tempo, cheque o pulso, posicionando os dedos indicador e médio na região da artéria carótida. É importante que o dentista seja ágil numa situação dessas, porque tempo é vida durante uma situação emergencial. Agora, atenção! Jamais use o dedo polegar para a checagem do pulso. Use o dedo indicador e o médio juntos. E dê preferência para a artéria carótida para avaliar a presença de pulso. Também avalie se o paciente está respirando e como ele está respirando.
Se notar qualquer dificuldade ou som estranho, você deve considerar a respiração como agônica, que não é considerada uma situação normal. E lembre-se, a checagem do pulso e respiração devem ser feitas ao mesmo tempo e no mínimo por 5 segundos e máximo 10 segundos. Durante a avaliação do paciente, você pode se deparar com 3 situações. Primeiro, se o paciente tem pulso e está respirando, realize o possível diagnóstico da situação emergencial e acompanhe os sinais vitais do paciente até que ele se restabeleça. Segundo, se o paciente tem pulso e não está respirando, estamos diante de uma parada respiratória e devemos realizar ventilações de resgate. E terceiro, se o paciente não tem pulso e não está respirando, significa que ele teve uma parada cardiorrespiratória e devemos realizar ressuscitação cardiopulmonar. Veremos detalhadamente como realizar estas técnicas de salvamento no próximo módulo.